Bom dia, igreja. Bom dia. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus nessa manhã. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra. E você está aqui para dar a Ele todo o louvor. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós estamos em Sua presença, Jesus. E como é bom, Jesus, estar mais uma vez aqui na Tua casa. E hoje recebemos, meu Pai, o convite de assentar à mesa contigo, Deus. Nesse dia tão especial, Jesus. Desse dia tão importante, Pai. De nos assentar, de nos achegar diante do Senhor. De nos assentar à Tua mesa, meu Pai, é o Teu convite, como o Senhor fez lá no passado, Deus. E deixou para nós esse convite, a nos assentar à mesa contigo. A participar, meu Pai, do Teu corpo e participar do Teu sangue, Jesus. Que foi moído ali naquela cruz por nós. Que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. Ah, meu Pai, hoje nos traz paz, porque o Senhor foi lá naquela cruz por nós. Porque o Senhor se sacrificou, meu Pai, um sacrifício vivo ali naquela cruz por nós. O Senhor se ofereceu, o Senhor foi como uma oferta, Pai, por cada um de nós, por cada um de nós. E nós estamos aqui por isso, pelo Teu sacrifício, Pai. Alguém pagou o sacrifício por nós. Alguém foi moído por nossos pecados e nossas transgressões, por nossas dores. O Senhor levou sobre si, Pai. O Senhor levou sobre si, e hoje nós somos livres em Ti. E hoje o Teu amor nos alcança e nos dá uma nova esperança, Deus. E nos dá, meu Pai, um novo caminho, um caminho eterno, Pai. Nos dá hoje uma renovação, Jesus. Nos dá hoje, meu Pai, livre acesso ao Senhor. E nós Te glorificamos por isso, Jesus. Nós Te glorificamos por isso, porque o Senhor deixou toda a Sua glória e veio como homem para nos salvar, Deus. Passou, meu Pai, o que deveria ter passado. O Senhor passou ali por nós, Jesus. Todas as tentações, tudo, meu Pai, o Senhor passou por nós. Todas as lutas, dificuldades, Pai, barreiras, o Senhor ultrapassou. Oh, e hoje nos faz livres. E hoje nos faz santo. E hoje nos dá uma oportunidade de viver o melhor do Senhor. E é isso que nós queremos, Pai. É viver a cada dia diante de Ti. É viver a cada dia essa liberdade que o Senhor nos trouxe. É verdadeiramente sermos reconhecidos como filhos do Senhor, como filho do Deus vivo, como filho do Deus Altíssimo, como filhos do Deus soberano. É viver as Tuas promessas, é viver a Tua palavra, Deus. É não olhar para trás, é para olhar para Ti pelo Teu amor, Jesus. É para olhar para o sacrifício da cruz.
É para te adorar, Jesus, que nós viemos. É para te exaltar, meu Pai, que estamos aqui, Jesus. É para engrandecer aquele que está sobre todos, aquele que tem um nome sobre todo nome. Oh, aquele que é leal, aquele que é verdadeiro, aquele que é justo, aquele que é fiel. Oh, o Consolador, o Príncipe da Paz, o Deus Emanuel, o Deus sobre todo, aquele que governa sobre tudo. Ao Senhor nós louvamos nessa manhã, ao Senhor nós exaltamos nessa manhã, ao Cordeiro vivo, a verdadeira estrela da manhã, o Deus forte, o Deus altíssimo. Nós louvamos a Ti, Deus. Nós louvamos a Ti, Deus. Te exaltamos, te glorificamos. Aleluia. Cante ao Senhor Jesus. Aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta certa a todo que clamar. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Ele és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu poder, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Deus. Adore o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus. Ele sempre será e virá Deus sobre tudo. Ele é para sempre. Erga sua voz ao Senhor e declare: és a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer.
por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Declara ao Senhor Jesus, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia, amém. Você está aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, todo o louvor, e nele nós somos mais que vencedores, amém? Você pode crer nisso e aplaudir o Senhor bem forte? Vamos cantar ao Senhor Jesus. Meu sonho se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Mas eu vou acreditar. Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, vou lutar pra vencer, não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o encontro. Declara, Senhor, nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé, sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer, nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé, conquista. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Aleluia! Isso, canta ao Senhor. Não posso deixar, não, meu sonho se perder, me esquecer das promessas, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar, Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim.
nós podemos todas as coisas e podemos vencer todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor Jesus, nós colocamos aquilo que nós precisamos vencer, Deus. Seja nós mesmos, seja os pensamentos, seja algo que está no nosso coração, Deus. Seja, meu Pai, uma maneira de falar, Deus, uma maneira de expressar. Seja, meu Pai, um sentimento, seja, Pai, uma tentação. O Senhor nos fez mais que vencedores em Ti, Jesus. Queremos vencer. Queremos vencer, queremos ultrapassar essa barreira e viver os Seus planos, Jesus. E viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tem desejado para nós, Jesus. Tem desejado para nós, Jesus. Como o Senhor venceu ali no deserto quando foi levado pelo Espírito. E venceu todas as tentações que o diabo colocava diante do Senhor. Pai, nos faz vencer também. Pai, o Teu Espírito Santo foi nos dado como ajudador, ó Deus, como auxiliar, ó Deus. Então nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui. Entregue tudo a Ele nessa manhã, entregue tudo ao Senhor. Entregue e diga: Pai, eu quero vencer, eu preciso vencer isso, Deus. E eu vou vencer porque o Teu Espírito está em mim. Ele intercede por mim. Ele leva as minhas orações ao Senhor. Oh, então Espírito Santo, se mova aqui neste lugar, Deus. Se mova para consolar, se mova para ajudar, se mova para auxiliar, ó Espírito Santo de Deus, para convencer, Espírito Santo de Deus, se mova aqui neste lugar. Vem, toma o que é teu, vem, toma o teu lugar em nossas vidas, vem, toma o teu lugar em nossa mente, em nosso coração. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, mova-se aqui neste lugar, Deus. Mova-se aqui neste lugar, Espírito. Tens liberdade aqui neste lugar, Deus. Tens liberdade aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Declara o Senhor. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Isso, se enche do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, pois
Assim diz a sua palavra, que somos criados como povo do Senhor. O Senhor nos criou e nos criou para a sua glória. Nos criou para dar ao Senhor louvor. Mas quantos, meu Deus, ainda não vivem essa verdade? Quantos ainda não entendem isso? Quantos ainda não glorificam o seu nome? Porque não conheceu ainda a preciosidade que tem dentro de si. A preciosidade do chamado, a preciosidade da graça, do fato de ter sido escolhido, porque não foi nós, não somos nós que te escolhemos. Como disse o Senhor, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Meu Deus, enquanto não se entender a escolha, enquanto não se compreender a escolha que o Senhor fez ao chamar essa pessoa, a dar a ela a oportunidade de ser feita filho de Deus, ela não consegue desenvolver, Pai. Ela não consegue adquirir glória e honra da sua parte. Ela não consegue adquirir graça da sua parte. Ela não consegue adquirir vitórias na vida, Pai, porque ela não sente-se amada o suficiente para ultrapassar os limites, para passar por cima das batalhas, para passar por cima das lutas, para passar por cima dos obstáculos que todos nós temos que enfrentar. Mas quando ela entende isso, a preciosidade do seu chamado, quando ela entende a preciosidade da tua presença, ela simplesmente começa a crescer, evoluir, aumentar, multiplicar em todas as áreas da vida, porque verdadeiramente agora quem controla é o Senhor. Agora quem faz a obra é o Senhor. Agora quem realiza é o Senhor. Quem concretiza na vida dela é o Senhor. E assim, Deus, precisamos crer. Precisamos, ó Deus, ter esta verdadeira visão diante de Ti, para que o Senhor então possa verdadeiramente ser Deus na vida deste homem e dessa mulher. E nós precisamos, ó Pai, que o Senhor então, como Deus dos céus e da terra, como aquele que diz em Efésios capítulo 4, versículo 4, que há um só Senhor, um só batismo, uma só esperança da vossa vocação, uma só fé, um só Senhor. E esse Senhor, Ele define que é Deus e Pai, que é sobre todos, através de todos e que opera em todos, ó Pai. Ó Espírito de Deus, o Senhor que testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. É o Senhor quem faz esta graça e essa vez na alma deste homem e dessa mulher. Para isso, essa pessoa precisa ter o Senhor como Deus, precisa ter o Senhor como aquele que é Pai. Como um dia, meu Pai, no dia 25/7, estivemos aqui, crendo naquela palavra que diz que o Espírito de Deus me criou e que o sopro, a inspiração do Todo-Poderoso me dá vida. É essa vida do Todo-Poderoso que precisamos ter latente dentro de nós. E aí vamos entender que os obstáculos, as lutas, as batalhas é para que o Senhor seja glorificado, é para que o Senhor seja honrado, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, para que todos saibam que o Senhor está a favor do teu servo, que o Senhor é aquele que justifica, o Senhor é aquele que exalta, o Senhor é aquele que glorifica. Então faça, meu Deus, a obra no coração deste homem, a obra no coração dessa mulher, a obra no coração desse jovem, desse senhor, dessa senhora, que entende, meu Pai, que o teu Espírito é bem-vindo, que ele faz parte da alma, do coração, ele faz parte do corpo, porque somos templos do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Pai. Precisamos colocar a obra do Senhor. Precisamos, ó Deus, realizar. Precisamos concretizar. Precisamos, ó Deus, exaltar o teu nome. Precisamos, ó Deus, assim entender que se o Senhor estiver operando, que se o Senhor estiver
estiver fazendo a obra que o Senhor tiver, meu Pai, nós não vamos ser glorificados, assim como o Senhor glorificou Jesus aqui na terra. O Senhor quer nos glorificar, o Senhor quer saber o quanto somos imprescindíveis em relação à divulgação da sua glória. Homens mortais, homens cheios de fragilidade, mas a essência filhos de Deus, filhos do amado, filhos daquele que criou os céus e a terra e que fez todas as coisas. Ora lavaçote, terebalabaçote, terebalabaçote, mereço talabarito, cabanito, teria, mereço lavaçota, tiribalato, temenibal, mereço recanto, materimaçote, mereço recanto, matato, toria, merebaçote. É a glória de Deus, é essa glória que nós devemos buscar, é ser glória de Deus aonde quer que estejamos, é glorificar o nome dele, é exaltá-lo como Deus em nossas vidas, é mostrar nas atitudes, é mostrar na essência, é mostrar diante das lutas, diante das batalhas. É simplesmente crer, é simplesmente ver a glória do Espírito repousando sobre cada um de nós. Esta é a honra. Precisamos dessa glória, precisamos dessa honra. Diga você com ele, diga você a ele, solte a sua voz e profetize, chame a existência. Deixe claro isso para Deus, que ele é Senhor, e é por isso que você declara, era as vozes. Ele é Deus. Você pode declarar isso para Ele. É Ele que nos garante a glória do Pai. É Ele que nos mostra o caminho. É Ele que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. E se recebemos o Espírito de Deus que clama em nós, Pai, não vivemos mais a escravidão, não vivemos mais distante, não vivemos mais longe da herança, a herança que Ele deu aos santos. Nós somos santificados pela vontade, pelo querer do próprio Deus, e Ele assim nos criou para o seu louvor. É o desejo que você tem que nutrir dentro do seu coração, a cada instante, a cada momento da sua vida. A glória. Mais uma vez, declare Ele. Ele é, mas Ele não pode passar. Ele tem que habitar, Ele tem que vir para ficar. Ele tem que inundar, transportar, fazer o nosso coração transportar como rios de águas vivas. Pois está escrito, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Encha, meu Deus, a sua casa,
Precisamos, ó Pai, precisamos da casa do Senhor. Precisamos, ó Deus, usufruir dessa presença. Precisamos, ó Deus, da essência do Senhor cada vez mais latente em nosso coração, para que se saiba, ó Deus, o que há dentro de nós. Quando Paulo, meu Deus, era maltratado, achincalhado, ofendido, muitas das vezes chicoteado, preso, dentro dele saía louvores ao Senhor, dentro dele saía oração. Assim, meu Deus, Pedro, quando estava entre os guardas, preparado, ó Deus, para, se o Senhor assim o quisesse, permitisse, a morte viria para ele, e ele estava ali, meu Deus, tranquilo. Qual é a pessoa, meu Deus, que está com sentença de morte, que consegue dormir, senão aquele que sabe que é amado, senão aquele que sabe que o melhor está perto de ti? Ali, meu Deus, o Pedro, de alguma maneira, esperava ainda que fosse a morte, ele reencontraria ao Senhor, ele reencontraria o Senhor para sempre, estaria livre das aflições, das agruras, das lutas, das perseguições. Mas não era esse o seu plano, e o Senhor mandou o anjo, meu Pai, para tocar naquele homem, para despertá-lo. Ele então, meu Pai, saiu da cadeia sem até saber se era real, se era um sonho, se ele estava verdadeiramente acordado ou dormindo. Mas o que importa, Deus, é que ele ouviu quando o anjo tocou em seu ombro e disse: levanta-te, segue-me. Ele não ficou ali, meu Deus, ainda dormindo, ele não ficou ali esperando a morte. Não, eu vou morrer, eu não quero sair daqui, acabou. Ao contrário, ele levantou-se e foi, seguindo aquele anjo que abriu-lhe os caminhos, que cegou os homens, que fez com que o sono da morte até mesmo tomasse conta dos soldados, que a porta lhe se abriu, e quando ele se deu por conta, ele estava do lado de fora, porque era do seu propósito que ele continuasse, que ele pregasse o Evangelho, que ele levasse a sua salvação a tantas outras pessoas. E assim, Pai, quando o Senhor quer realmente operar, quando o Senhor quer realmente usar, o Senhor primeiro tem que ver essa pessoa disposta a carregar, a ter como tesouro maior o teu Espírito, como tesouro maior a sua presença, como tesouro maior a sua essência. Nada pode substituir o seu lugar, nada pode assumir o seu lugar. Nada e nem ninguém pode ser mais importante, nada e nem ninguém pode vir em primeiro lugar. É o Senhor a quem nós amamos, é o Senhor a quem nós queremos, é o Senhor que é morador por excelência desta casa, é o Senhor que vem nos enchendo, é o Senhor que nos glorifica. Então, Pai, abra os olhos desse homem, abra os olhos dessa mulher, abra os olhos daquele que quer entender o quanto é precioso aos teus olhos, o quanto é importante para ti. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, oh relemazote, balazote, tirimalazote, mereço canto marazote, reba, mereço tiriando camarinho, salamazuri, mereço canto marazote, riba, mereço tirico, macho, tiriando, mereço canto marazote, balazote. Ah, Deus, precisamos da tua mão, revista sobre nós, Pai, a tua glória, revista sobre nós a glória do Senhor, a força do Senhor, a habilidade do Senhor, a capacidade do Senhor. É o que nós precisamos, ó Pai, é o que nós desejamos a cada instante, a cada momento. Ora lá, oh, aleluia, bendito seja o teu nome, exaltado o seu nome para todo sempre, glorificado seja, exaltado o Senhor. Assim, Pai, nós precisamos, assim, Pai, nós desejamos a cada instante, a cada momento, a
cada circunstância. Oh, Pai, estamos na sua casa para isso, para usufruir, para beber destas águas, para ter, meu Pai, essa graça. Isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Graças a Deus, né? Hoje, domingo, Santa Ceia do Senhor. Nós precisamos então entender, compreender essa essência. Quantos são aqueles que perdem grandes oportunidades porque não entendem que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus? A hora que você entender isso, você vai ter prazer, como diz o apóstolo Paulo. Ele tinha prazer até nas lutas, nas angústias, nas batalhas, porque ele sabia que nestes momentos ele seria glorificado. Não era para ele ser envergonhado, não era para ele ser derrotado, mas para ser glorificado. Então, se você trouxe a sua Bíblia, Isaías 43 é o nosso ponto de partida. Está quase do mesmo jeito, filha. Estou falando pelo nariz. Isaías 43, o capítulo, o versículo, deixa eu só conferir uma outra coisa aqui. Nesse capítulo aqui, de 43 de Isaías, ele fala para nós uma coisa pelo qual nós precisamos entender. Tenho falado sobre isso aqui, caminhando já para a nossa data comemorativa, no dia 31 desse mês, o nosso aniversário. E se você entender a moral da história, você nesses dias estará devidamente preparado para viver esta graça, usufruir dessa bênção que provém da parte de Deus. Porém, eu quero falar aqui sobre uma passagem no qual nós já estamos falando, mas eu vou tocar nesse assunto de novo para a gente fazer a oração daqui a pouquinho. Ele diz assim, mas, versículo 1, mas agora, então ele deixa claro, existe um tempo, e esse tempo é agora, e esse agora eu tenho levado em consideração de acordo com a nossa nova missão, no que se diz respeito a compreender que vamos viver então o tempo da glória de Deus, ou um novo tempo, como assim foi instituído a data do nosso aniversário. E você, para poder ter esta graça, você precisa também compreender que ele diz assim, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então Deus nos fez, Deus nos criou, e Ele nos formou, não só nos criou no sentido físico, nos permitiu nascer neste mundo, nos criou no nossa questão de caráter, personalidade, força e tal, e Ele não só nos criou, mas também nos formou. A formação, como diz a própria Bíblia, você tem que entender o seguinte, você pode hoje ser formado em qualquer que seja a especialidade da terra. Você vai numa faculdade, você entra lá num curso e você faz uma faculdade e adquire um diploma depois de um determinado tempo. Você então é profissional na área. Você pode hoje não saber nada, não pode conhecer coisa alguma, mas quando você vai à universidade, você vai ter formação, ou seja, a sua mente vai ser formada na mente de um engenheiro, na mente de um advogado, na mente de um médico e de qualquer outra profissão que exista sobre a face da terra. Então isso não quer dizer que a pessoa nasceu, ela pode ter até, como alguém já disse, ela tem o dom, ela tem a habilidade para a coisa, mas ela precisa de uma formação, ela precisa ser formada. Então Deus criou Jacó,
permitiu que ele nascesse com a natureza que ele tinha, com as características pessoais dele, com as habilidades dele, para que um dia Deus o formasse a sua natureza interna como sendo um israelita. E ele trocou a natureza de Jacó. O Jacó era Jacó até ter aquela experiência com Deus. Quando ele teve aquela grande experiência, ele foi transformado em Israel. E essa é a transformação que Deus fez comigo, com você, com qualquer um. O detalhe é você ter a certa essência que está na verdadeira transformação. Aqui ele diz, que te formou Israel, ele diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, pelos rios, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, e nem arderá chama em ti. Ele está usando aqui termos de coisas que são mortais para a nossa carne. Então a água mata o camarada afogado, o fogo destrói ele, além de arder, doer muito, ainda pode levá-lo a óbito e acabar com a existência humana. Então ele está querendo dizer aqui o seguinte, que quando você entende quem você é como israelita, não israelita de sangue, mas israelita da essência do Espírito, quando você entende isso, você para de temer na vida, você para de ter temor em relação aos desafios e às dificuldades que a vida lhe oferece, você para de ter temor em relação a Satanás, em relação às tragédias da vida, em relação a não conseguir uma determinada realização ou não fazer uma determinada coisa, mas isso só acontece quando você se forma, quando você é formado um israelita. Enquanto você não tiver esses dois processos, o processo de saber que Deus te chamou antes mesmo de você nascer, Ele já te chamou, já te planejou que você fosse uma bênção, que você tivesse sucesso e realização. Isso foi o querer de Deus. E aí depois Ele te dá a oportunidade de você aprender a ser assim, primeiro no lado espiritual, primeiro na espiritualidade, para depois então isso refletir na sua vida no modo geral. Essa é a regra, e é por isso que ele fez grandes coisas com homens simples, como no caso do Gideão. O anjo, eles ficaram presos na mão dos medianitas 7 anos e passaram dificuldade, empobreceram aquela coisa toda, mas se você ler a história, você vai ver que Gideão tinha uma característica diferente, ele tinha uma maneira diferente de pensar. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. E ele estava malhando trigo. Não é que ele fosse doido da cabeça ou que ele perdeu a noção, mas é que ele teve uma atitude. Se você ler a história, está dizendo que tudo que o povo plantava, vinham os inimigos e levavam tudo. Eles levavam todo o plantio, toda a colheita, levavam as novidades da terra, levavam os animais, deixavam eles literalmente numa pobreza só. O único que continuou trabalhando, continuou plantando e colhendo, continuou a vida dele como assim ele acreditava, foi Gideão. E aquilo tinha um propósito. É assim que Deus levanta os heróis da terra. Ninguém pode ser herói sem ter feito um ato heróico. Como é que se pode chamar um camarada de herói? O cara não fez nada. O cara não teve uma atitude realmente heróica. Como é que ele vai ser tido como herói? Herói é aquele que pula dentro de um rio que seja, nada igual um doido lá para livrar alguém que estava morrendo afogado. Herói é aquele que passa por uma dificuldade, seja ela qual for, e ele mantém-se da mesma maneira, ele não altera, ele não muda, ele não tem variação, ele continua da mesma forma. Essa é a regra, por isso o apóstolo Paulo é tão respeitado por nós, tão admirado. O camarada não mudava, você podia colocar ele na cadeia, socar ele, bater nele, ofender ele publicamente, bater fisicamente nele, que foi várias vezes que ele foi açoitado, as costas dele deve ser toda cheia de cicatriz até a morte dele, as costas toda arrebentada de tanto apanhar por nome de Jesus ou por causa de Jesus. Ele nunca desistiu.
Nunca desanimou, nunca voltou atrás, nunca deixou de ser santo. Para que ficar fazendo tudo certo? Eu vou soltar o pau da barraca, agora eu vou fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, ir aonde eu quiser, que se dane, o que ser certinho, ser certo nessa terra só dá problema, só dá situação ruim. Então agora eu vou virar casaca mesmo, porque olha lá, o ladrão, a prostituta é mais feliz que eu, o que vai lá no pagode, o que bebe, o que fuma, o que está lá no barzinho tem mais alegria do que eu, já desviou faz tempo. Essa pessoa não entendeu qual é o propósito das lutas da vida. Ela não entendeu que é através das lutas da vida é que ela mostra quem ela é. É através desse processo é que você vai sendo formado naquele que representa o próprio Deus. E aí ele diz no versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então veja que aqui ele diz, Deus prometendo fidelidade a nós. Eu sou, eu não serei, eu sou o teu Deus, eu sou o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou aquele que sou separado, não sou como os demais, e eu não só sou o teu Deus, mas eu também sou o que te salva. Eu sou aquele que te levanta, eu sou aquele que resolve os seus problemas. Aí ele conclui, dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Porquanto, ou enquanto, depende da tradução, foste precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. Eu te amei. Irmão, enquanto você não descobrir o quanto você é precioso aos olhos do Senhor, você não pode ser glorificado. E aí a sua vida vive cheia de derrota, cheia de fracasso, cheia de vergonha. Você não entendeu ainda, você não conseguiu compreender. Isso é ser um israelita. O Jacó encarou o anjo, não quis nem saber quem ele era no sentido homem, né? O Jacó, ele sabia da limitação dele, sabia quem ele era como homem, mas ele creu na promessa que um dia Deus fez para ele, e ele creu de tal maneira que quando lhe deu a oportunidade, ele encarou o próprio Deus. Ele atracou-se com o anjo e disse, enquanto não me abençoares, não te deixarei ir. Quero nem saber, eu sou príncipe, eu nasci para poder ser vencedor nessa terra, eu nasci para representar ao Deus do Abraão, meu avô, e ao Deus do Isaac, meu pai. É isso que eu nasci para ser. Então eu não vou morrer agora. O meu irmão Esaú pode estar com 400, 500, 5 mil homens. Eu não vou morrer, porque o Deus a quem eu creio, ele me abençoou. Então eu penso que naquela briga ali, ele não queria propriamente que ele fosse abençoado, ele já era. Ele queria que fosse confirmado a bênção que ele possuía. A hora que você entende a sua preciosidade, Deus então deve no céu ficar assim muito feliz. Deve não, fica com certeza. E ele fica feliz por quê? Porque ele pensa assim, até que enfim acordou para a vida. Ele acordou para entender que as dificuldades, as batalhas servem para mostrar quem ele é. Um dia eu conversei com um cidadão e estávamos falando sobre determinados pecados, seja eles quais forem, pecado no modo geral. E aí eu disse assim para ele, falei, irmão, você está aqui dizendo para mim que você não peca, ou não seria capaz de fazer tal coisa, mas você já passou por isso? E ele disse, não. Eu falei, então, quem garante? Como é que eu sei que você é verdadeiro? Como é que eu sei que realmente você pode passar no vale da sombra da morte e não morrer? Como é que eu sei que você possa enfrentar qualquer inimigo e vencer sem antes você enfrentá-lo? E aí tinha um outro pastor e virou e falou, realmente, né? Aí logo a conversa se concluiu. Falou, por isso as tentações. Por isso, só por isso. Para mostrar quem você é. Dizer que você ama, dizer que você é fiel é uma coisa. Vamos pisar na bola contigo, deixa acontecer alguma coisa ruim contigo para ver como é que você vai reagir. Vamos ver como é que você vai ser. Ontem conversava com outro, que tem até o mesmo nome que eu, e aí nós estávamos conversando, e ele diz, rapaz, ultimamente o que eu não quero é que acontece comigo. Está na Bíblia. É assim, o bem que quero não faço, e o mal que não quero, isso faço. Está lá. É
É só uma questão de aceitação. E ele estava falando negócio de pecado, não. Falando no sentido de não gostar que seja. Ele é até advogado já há alguns anos. E aí ele falando, olha, o que eu não gosto de tratar de tal assunto é só o que aparece no escritório. Eu falei, então, a hora que você entender para que isso serve, você vai se tornar o melhor advogado nessa área. Enquanto você ficar reclamando e murmurando, além de você não ter evolução no assunto, você ainda vai continuar sendo perseguido por essa situação até você acordar para a vida. Que você está passando por isso, que já é um sinal que você nasceu para isso, acabou. E aí ele até, a gente até deu risada depois. Falei, eu vou começar a encarar a coisa assim para ver se muda. E é assim que é para todo mundo. Não tem essa diferença. É para todo mundo. Por isso ele usa o termo natural, quando passar pelas águas, que seria o normal, a pessoa morrer. No rio não vai morrer. Quando houver o fogo, não vai arder, não vai matar a pessoa. Em que sentido? Porque essa pessoa tem missão, ela tem objetivos, ela tem coisas a cumprirem sobre a face da terra. Então ela não pode morrer simplesmente assim. E aí ele vai concluindo, e no versículo 4 ele diz, enquanto foste precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. Eu te amei, e dei homens por ti, e por ti povos por tua alma. Não temas, eu estou contigo. Esta é a característica. O homem chamado Jacó, ele encarou o anjo sem temer. Se você ler a história, você vai ver que já depois da vida que o Jacó, o avô dele e tal, teve com o povo, quando o povo começou a ser formado, principalmente depois da lei de Moisés, foi-se pregado e falado durante muito tempo entre o povo de Deus a seguinte regra: se alguém visse Deus, morreria. O Moisés diz isso, lá no livro de Êxodo, diz que Deus, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus diz, não pode, porque todo aquele que ver a minha face não viverá. Então eles passaram a entender que todo aquele que visse Deus, ou um anjo de Deus, morreria. O Jacó não só viu, mas grudou o anjo e bateu de frente de igual para igual. Olha a capacidade do camarada. Um cara que se sente um lixo na vida, que se sente um zero à esquerda, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai ser capaz de encarar um ser como o próprio Deus? Eterno, poderoso, grandioso, perfeito, santo e etc e tal. Todos os seus atributos. Como é que a pessoa vai encarar um Deus desse, se ela antes não tiver sido despertada para entender o quanto ela vale? Não encara, irmão. Não encara, simples assim. É você pegar uma pessoa simples, muito simples. Tem gente que é meio fora do eixo, como diz, meio fora ele não tem noção. Mas se você pegar uma pessoa que tem noção da sua posição, noção da sua simplicidade, da sua pobreza e etc e tal, você colocar essa pessoa perto de alguém assim, que tem nome, que tem poder, tem dinheiro e tal, é natural a pessoa ficar até meio constrangida, porque ela sabe a diferença social ou financeira entre aquelas pessoas, e ela fica até meio constrangida com a situação. Por outro lado, imagine Deus, você, eu, nós, como diz, comedores de arroz e feijão, encarar Deus de tete a tete, de igual para igual. E agora nós nem precisamos nos preocupar, porque diz o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o 16 ele diz que se o Espírito nos foi dado, este Espírito dentro de nós, ele clama Abba Pai, que quer dizer paizinho, ou papai, quer dizer intimidade, e não recebestes o espírito de escravidão para outra vez viveres cheios de temor. Entre outras palavras, enquanto você não descobrir a sua preciosidade como filho de Deus, você vai vê-lo somente como Senhor, somente como um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que não deixa um cidadão como eu e você se aproximar dele, porque ele é muito santo, ele é muito, então ele não pode deixar gente como eu e você se aproximar dele. Aqueles que se despertam e entendem isso, Deus os usa como usou Gideão. O anjo disse para Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso.
Entre outras palavras, Deus só pode usar aquele que descobre o valor que tem, aquele que mostra o valor que tem nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades da vida, nas porcarias que fazemos muitas das vezes. Nós vamos então mostrar quem nós somos, no que se diz respeito a entender, compreender, assumir a responsabilidade, pedir o perdão, levantar a cabeça e ir para frente. Essa é a regra. É assim que é, irmão. Ontem estávamos falando sobre a grande falta que temos hoje na igreja em relação a pessoas que sumiram, algumas delas desde o início da pandemia, nunca mais soubemos se está viva, se morreu, se foi para o céu, o que aconteceu. Ninguém nem tem notícia, não é aqui não, Igreja da Graça Joaniense, é geral. E aí nós estamos conversando, né, sobre isso, e em contrapartida, você vê na televisão a empolgação das pessoas para a suposta possibilidade do Carnaval 2022, que ainda está aí uma certa briga em certos assuntos, mas está todo mundo na expectativa. Houve a abertura do primeiro feriado prolongado pós-pandemia, 7 de setembro, aquela multidão foi viajar. Agora também feriado, né, prolongado, agora também dia 12, mas uma multidão foi viajar. Eu passo de vez em quando num lugar que tem um buffet de criança, e você vê que é coisa de gente rica, um lugar bem aparentado, um lugar que você percebe que tudo lá deve ser muito caro e alto nível. Ontem, uma faixa da avenida, são 3 faixas, uma estava totalmente obstruída. Aí eu olhei de longe e falei, será que aconteceu um acidente e tal? Não, não era acidente não, era uma fila de carro, aproximadamente uns 300 metros, esperando para entrar no estacionamento. Eu passei assim, pela minha altura, deu para ver o negócio bombando, arrebentando de gente lá dentro. E aí nessa hora eu questiono, está igualzinho a igreja, está igualzinho a igreja de Cristo. Houve a possibilidade, todo mundo vacinado, glória a Deus, vou voltar com tudo. Chega até antes do pastor na igreja, a igreja está fechada ainda, o povo já está lá na expectativa de entrar. Como alguém já disse para mim, sonha, irmão, sonha que é bom. Mas por que será que é assim? Por que será que as pessoas agem dessa forma? Por que isso é uma realidade na vida de muitos? Simples, porque muitos não descobriram o valor que tem ainda. O dia que ele descobrir, como diz aqui no versículo 4, vamos ler de novo aqui, enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificados, eu te amei. Quando você descobre o amor que Deus tem por você, você não só você descobre o amor que Ele tem por você, Ele tem condições, a partir daí, mostrar para você o amor, aliás, o valor que você tem, e consequentemente você vai ser glorificado. Essa é a regra para mim, para você e para todos nós. Lá no livro de Pedro tem um versículo, na carta de Pedro, no caso, tem um versículo que diz que quando nós passarmos por luta, tribulação, batalhas, eu ia até preparar, mas eu ia pregar outra coisa. E aí, lá ele fala que quando isso vier a acontecer, nós devemos dar glória a Deus, porque repousa sobre nós o Espírito da glória. Deus não pode ser Deus na fornalha, ou Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, se o cara não estiver na mesma posição. Deus não pode ser Deus que fortalece o Paulo para continuar sendo santo, como sempre foi, pregando o evangelho, falando do jeito que falava, se o camarada não for ofendido, não passar por lutas, batalhas e mostrar quem ele é. Essa é a regra, irmão. É tão triste, eu fico imaginando a chateação que Deus tem conosco, pela incapacidade que temos de nos manter, pelo menos no caminho. E com firmeza, com destinação, com obra no coração e tal. E por que ele fala assim? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Então veja que o Satanás, o pai da mentira, ele tem lá algumas vantagens em relação a alguns, por conta de uma situação muito comum. O versículo é o 8. Não, versículo 7. Diz assim, ó, porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor. O que ele está querendo dizer? Quando você está sendo provado na sua fé,
Deus quer que essa fé mostre o louvor de servir a Ele. Aí ele conclui: e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo te revela alguma coisa, Ele quer que você tenha louvor, honra e glória. Deus não nos revela nada que seja para vergonha, destruição, desgraça. Não, não. Tudo que Ele nos revela em Cristo Jesus é para louvor, honra e glória. Se eu não entender isso, vem as lutas da vida, vem as dificuldades da vida, e eu me mostro um verdadeiro incrédulo. É assim, irmão. Eu estava lembrando um dia desses, eu conversando com um jovem que estava meio que desviado, aí o pastor falou para mim, aí eu encontrei ele na rua. E aí a gente bateu um papo e tal, e ele: não, pastor, porque graças a Deus. Eu falei: irmão, eu sempre pensei que você fosse um cara verdadeiro, mas descobri que você é mentiroso. Ah, como assim, pastor? Não, sou não. Eu falei: irmão, todo pastor tem essa mania, dado pelo próprio Deus, e a gente tem esse espírito de vigilância. Há ocasiões que a gente chega aqui, a gente fecha os olhos e deixa rolar, não vê nem o que está acontecendo. Morreu alguém do lado, você nem vê. Agora, há ocasiões em que a gente vem, fecha os olhos, olha, mas há também momentos que a gente abre o olho. O próprio Deus permite isso, e aí a gente dá aquela visão assim, em relação à conduta das pessoas, à face das pessoas, e batendo o olho a gente sabe se a pessoa está concentrada, se ela está perto de Deus, se ela está longe. Só de bater o olho a gente conhece, pelo próprio dom pastoral que Deus nos deu. E esse camarada, ele era do tipo que se envolvia, cantava e tal ponto que lágrima escorria. E um dos louvores que eu me lembro que ele ficava assim todo, cheio ali, todo tal, era justamente um que a gente canta aqui de vez em quando, que a frase dele disse: Pai, quantos tentaram, mas não conseguiram. Pai, quantos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu cantei a frase, ele já se emocionou. Irmão, eu via você cantar esse hino e até aquele momento eu acreditei que era verdade. Hoje eu descobri que é tudo falsidade. Você é mentiroso, você nunca foi verdadeiro. Não, pastor, eu falo isso não, estou até me machucando. É para machucar mesmo, irmão. Fiéis são as feridas feitas por aqueles que amam. Está lá em Provérbios 27:5. E aí ele despertou. Passou um tempo, a gente conversando, aí eu conversando com o pastor dele. Ô irmão, sabe o irmão fulano? Eu falei: sei, está lá de novo, uma bênção. E diz até que vai fazer a obra. Eu falei: sério? Sério. E aí eu falei: mas aí, o que aconteceu? Eu falei: então, ele falou para mim que encontrou contigo na rua. Eu falei: a gente se encontrou. Eu falei: pois é, ele falou a bronca que você deu nele e que você o fez lembrar de uma situação tal, de um hino tal. Eu falei: ele falou? Falou. E disse que naquele momento, aquela conversa, ele chegou em casa, ele se jogou aos pés do Senhor, falou com Jesus, pediu perdão, voltou e agora o cara está uma bênção, vai ser obreiro, vai ser um dos grandes obreiros lá na igreja. Essa é a situação. E hoje, pastor, ele é obreiro? É obreiro, e faz bem feito como tem que fazer. Olha o que diz o versículo 8: o qual, não havendo visto a mais, o qual sendo agora, mas crendo que vos alegrareis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Irmão, se você quer ser salvo de fato, você quer ir para o céu, viver com Cristo, se você crê na eternidade, sabe como eu percebo isso em você? Continuidade. Você que é muito inconstante, você que não tem convicção, firmeza da sua fé, da sua salvação, você tem que questionar. Não, Deus está errado, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem nele prazer. E aí ele conclui: nós porém não somos dos que recuamos, mas do que permanecemos para a salvação da nossa alma. Em outras palavras, todo salvo é permanente, todo salvo é constante. Todo aquele que foi iluminado, que descobriu a preciosidade que ele tem diante de Deus, ele é constante, e ele sempre será glorificado. Por quê? Porque ele entendeu isso, ele compreendeu que ele nasceu para dar glória a Deus. Olha o que diz
o versículo, 2 Pedro, capítulo 1 também. 2 Pedro, capítulo 1. Aqui ele vai falando uma série de coisas, tal. No versículo 9, ele diz assim, versículo 8: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéril no conhecimento de Jesus Cristo. E ele fala lá que são 7 coisas, mas aí ele está dizendo aqui que essas coisas têm que haver e aumentar. E aí ele conclui: pois aquele que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados antigos, ou antigos pecados, depende da tradução. Então essa é a regra. Você que não é capaz de ver a salvação e entender a preciosidade, entender a sua natureza, entender por que você nasceu, não é para ser um peso na terra, não é para ser uma vergonha entre as pessoas, mas para ser glorificado por Deus, para dar glória ao nome dEle, para dar louvor a Ele, para dar exaltação ao nome dEle, para que todos olhem e falem: realmente essa pessoa é de Deus, hein? Passar o que passou e continua desse jeito, passar por onde passou e continua falando assim desse Deus, olha, sinceramente, alguns até diriam, dá até certa inveja, viu? Poxa, queria ter essa firmeza que essa pessoa tem, queria ser como ela é, firme, assim, constante, né? Ela fala com força, para dar aquela segurança de que a gente crê que está falando a verdade. Qual a diferença entre o que continua, aliás, o que é glorificado e recebe a glória, e do que não é? Versículo 10 tem a resposta: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Por que a pessoa tropeça? Porque o infeliz acha que Deus mudou de ideia. Ele acha que Deus agora quer uma outra coisa. Ele acha que agora Deus está pensando diferente do que pensava lá atrás quando falou para ele. É isso que leva a pessoa a errar. É isso que leva a pessoa ao pecado. Só comete pecado e vive no pecado aquele que não entende que nasceu para ser glorificado e não para ser ofendido, para ser maltratado. Só irá aos céus aquele que entendeu que foi resgatado, que Jesus o remiu, pagou o preço, que chama ele pelo nome e que diz: tu és meu. Eu, Deus, no caso Jesus, estou nos céus. Eu, Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nos céus habito. Se eu sou dele, onde é que eu tenho que estar? Nos céus, é óbvio. Mas para todo mundo isso, pastor, não. Para aquele que desenvolveu esse entendimento, para aquele que compreendeu o que é ser criado Jacó, formado Israel, aí ele deixa de temer, ele sabe que Deus o remiu, ele sabe que Deus o chamou pelo nome, sabe que ele é de Deus. Então não importa se ele passar pelos rios, se ele passar pelo fogo, se ele passar pela fome, pela peste, perseguição, luta, batalha, se ele passar pelas vergonhas, pelas humilhações, ele sabe que ele é de Deus. Deus não deu o controle igual para o Satanás e falou: leva que é teu, não quer saber essa mala mais não. Não, ao contrário, ele continua sendo Pai, continua sendo Deus e espera que essa pessoa cresça o bastante para entender que aquilo que ela está passando é para purificar a fé dela, que vale muito mais do que o ouro mais caro que a terra já apareceu na terra. Quem sabe disso? O que sabe o quanto é precioso aos olhos de Deus. O que encara Deus, se necessário for, como foi Jacó. Hoje mais do que nunca, porque nós temos o Espírito que habita em nós, que nos auxilia nas nossas fraquezas quando oramos e nos mostra o que precisamos, nos dá o que precisamos e dependemos. Essa é a regra, irmão.
Essa é a regra e é geral, nessa não há exceção. Você quer ser glorificado? Quero. Então você tem que aprender a passar a prova da fé. Você tem que aprender a ter força e estrutura para continuar do jeito que sempre foi. O apóstolo Paulo fala isso em outras palavras. Ele diz isso no livro de Efésios 6, o capítulo 6, versículo 10, ele diz: nos demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E depois de havendo feito tudo, possamos continuar firme. Tem gente que acha que não foi fracassado, mas presta atenção. Isso me reporta em 2003, quando eu assumi a igreja de Mogi das Cruzes. Aconteceram coisas lá, situações, e aí eu comecei a perceber entre eles assim. Eu comecei a perceber pelo próprio Deus o distanciamento que havia entre os obreiros, entre eles mesmos, entre o povo, pelas lutas que vieram passar. Todos eles que eu chamava, falavam a mesma coisa: não, pastor, porque olha, graças a Deus, Deus me abençoou, isso e aquilo outro. E aí eu ouvia, fui só ali meio que, como diz, anotando. Um dia eu fiz uma reunião, obreiro, chamei todo mundo, falei: irmão, eu quero fazer essa reunião aqui para dar a vocês a oportunidade de voltar ao lugar. Está todo mundo desviado. Que isso, pastor? Está todo mundo desviado. Eu vou provar. Até a Bíblia, abri, preguei umas coisas. Aí fui lá no livro de Êxodo, o capítulo 1, versículo 12. Lá diz assim: quanto mais os afligia, quanto mais os perseguia. Tem tradução que diz: quanto mais os maltratava, mais eles cresciam e multiplicavam. Característica de crente. Característica de quem tem a consciência de quem ele é em Cristo. Quanto mais você bate, melhor ele fica. Quanto mais luta ele passa, mais santo ele fica. Quem não tem essa visão, essa característica, vem a luta, ele pica a mula, como diz aí o ditado. Vem a dificuldade, ele depõe das armas, não quer nem saber, né? Esse negócio de ir para a igreja, não valeu nada, não levou a lugar algum. O time dele, ele continua sendo do mesmo time, o time cai às vezes para a primeira, da primeira para a segunda, em alguns casos já vai até a terceira divisão. E aí, que time você torce? O time tal. Mas Jesus permitiu ele passar por uma prova, para ele mostrar para todo mundo quem era Deus, para ele mostrar quem ele era. Desvia. Por que isso acontece? A pessoa nunca, jamais descobriu a sua preciosidade, o seu lugar em Cristo, o seu valor. Quem descobre tem a oportunidade de cumprir o que diz lá no versículo 4 de 43. Porque fostes preciosos aos meus olhos, eu tenho sido glorificado porque eu te amei. Enquanto você não descobriu quanto Deus te ama, não há como Ele glorificar você. Porque vai vir a luta, você vai correr, aí você vai ficar defeituoso. Tem um monte de gente defeituosas. Tem cristão aleijado em várias igrejas do Brasil e do mundo, porque ele tinha que passar por aquele processo naquela igreja tal. Mas aí ficou difícil, ficou doloroso. E aí então rapidinho ele, ora a Deus, pede direção para Deus mostrar um outro lugar para ele. Aí ele vai para lá. Mal sabe ele que vai ficar aleijado. Nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de opinião, de posição. Diz a Bíblia que todo dom vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Mas nem sombra. Sabe aquele dito que a gente costuma dizer? Fulano nem sonha com isso, mas nem pensa. Não tem nem como. Deus não muda e nem tem sombra de variação, mas nem um pouquinho assim. É como se fosse uma coisa que nem treme. Assim é Deus em relação ao seu querer, sua vontade, suas opiniões, suas promessas e etc. e tal. Quem consegue viver assim? Os que fazem como diz Pedro aqui. Os que entendem e começam, diz aqui o 10. Portanto, irmãos, procurai fazer ou praticar cada vez mais firme a vossa vocação. Quer dizer, o camarada descobriu que ele foi vocacionado para ser o quê? Uma desgraça na terra. Não.
Ele foi vocacionado para ser glorificado por Deus, para dar glória a Deus, para dar louvor a Deus, para dar aquele conhecimento de todos olharem para ele e dizer, puxa vida, realmente Deus existe. Esse cara era um lixo, e agora essa benção aí, esse camarada era um covarde, agora esse herói valente, olha, essa pessoa era mentirosa que dói, agora fala a verdade ainda que morra. É para isso fomos criados, para isso fomos eleitos, para isso eu fui vocacionado, e você também. Eu não fui vocacionado para ficar na igreja anos a fio e depois perder a salvação, não, fui vocacionado para servir a Deus aqui na terra e morar com Ele eternamente. Para isso eu fui vocacionado, para isso eu fui feito filho de Deus, para isso Ele me deu a natureza dEle, para isso Ele me fez uma nova criatura. Se eu não entender isso, Ele não consegue me glorificar, Ele não consegue me exaltar e levar aonde eu quero ir, aliás, onde Ele quer que eu vá. E aí Ele diz, vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Agora, para a gente finalizar, volta aí o capítulo 5 do capítulo, 1 Pedro 5, capítulo, versículo 7 em diante. Vamos ler aqui do 7 para você compreender melhor o raciocínio. Qual é a estratégia de Satanás contra muitos? O 7 diz, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não, vou ler o versículo 6 primeiro. Diz aí, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. O que é humilhar debaixo da potente mão de Deus? É suportar as lutas, suportar as batalhas e não mudar, continuar o mesmo, continuar crendo da mesma forma, continuar louvando do mesmo jeito. É não ter variação, é não mudar. Isso é simplesmente se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Alguns saem debaixo da mão de Deus e querem ir para o mundo do Satanás, desde que ele alcance o que ele quer, e é o que acontece com muitos casos. A pessoa não se humilha debaixo da potente mão de Deus e acaba recebendo do diabo. Então ele diz aqui, humilhai-vos debaixo da potente mão, ou seja, da autoridade, do poder desse Deus. E aí ele diz, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então veja que eu posso passar por humilhação, só não posso sair debaixo da mão de Deus. E também veja que no final do versículo diz, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então tem o tempo da exaltação, tem um tempo em que Ele vai exaltar você, tem um tempo em que você será exaltado diante daqueles inimigos e tal. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entre outras palavras, eu me humilho debaixo das mãos dEle, acreditando no poder, na capacidade dEle, e lançando sobre Ele a minha ansiedade, aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho anseio, seja lá do que for, né? O anseio de casar, a solteira diz, o anseio de casar, o solteiro, o anseio que seja de comprar uma casa, de me livrar de uma dívida, de fazer uma festa, de ter uma realização, de comprar um carro, eu lanço sobre Ele, e eu não saio debaixo da mão dEle, eu creio que Ele vai me exaltar ao tempo dEle, e creio que Ele está cuidando de mim. Versículo 8 diz, sede sóbrio e vigiai, porque Satanás, o diabo, tem tradução que fala, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. O que ele está querendo dizer aqui? O diabo só atua em bêbado, não no sentido bêbado natural, né? Aquele que toma cachaça, não é isso. Ele está falando aqui que aquela pessoa que perde a noção, ela perde a sobriedade, ela perde a calma, ela perde a visão, ela perde a santidade. É assim que funciona. Eu já tive o desprazer de acompanhar jovens dentro da igreja. Uma delas, esses dias eu estava orando e lembrei dela. Creio que foi Deus que me fez lembrar. Moça pura, moça, né? Você via que ela tinha todo um padrão assim de uma mulher santa, uma mulher de Deus e tal. Aí, por falta de orientação e precipitação, se envolveu com um camarada lá na igreja, e era até virgem e tal, acabou perdendo a virgindade, aquele rolo todo. Após esse fato, a menina virou assim, olha, uma prostituta, posso assim até dizer sem medo de ser feliz. Era impressionante. Quem via uma foto dela antes, pura, santa e tal,
e uma foto depois que isso aconteceu, eu falo, quem que é essa aqui? Não, não é a mesma pessoa. Digo em tudo, maneira de vestir, roupa, atitude. Saiu da igreja, passou a ir para os pagodes, para as festas da vida. E sabe qual era a desculpa? Porque o irmão lá da igreja, ele me ofendeu, o rapaz que ela se envolveu, ele me ofendeu, ele tirou a minha pureza. Bom, até aconteceu, realmente, acabaram tendo lá um relacionamento e tal, e enfim. Mas não foi ele que plantou nela o espírito da prostituição, no que se diz respeito a fazer ela tornar-se o que ela tornou-se. Aquela tentação, se fosse ela do inteligente para entender o quanto preciosa era diante de Deus, ela choraria aos pés do Senhor, pediria perdão, Deus perdoa todo tipo de pecado, Deus a perdoaria, daria a ela um marido santo, um marido realmente digno de conhecimento, de unção. E tem uma pessoa até muito famosa, não vou falar o nome dela aqui, principalmente que a gente está também transmitindo, mas aconteceu isso com ela. E hoje ela é honrada, hoje ela é muito honrada, tem um marido que a ama, tem 3 filhos e tal, e vive muito bem. Mas aconteceu exatamente igual. Ela acreditou no camarada, perdeu a virgindade com o camarada, e de repente o cara virou um bandido e chutou. Essa que eu acabei de dizer, virou lá a mulher de todos, vive agora numa vida de prostituição, que dá até dó de ver quem ela era e o que ela está sendo agora, ou o que está praticando. A outra passou pela mesma coisa. Alguém tomou conta, eu senti de Deus na época, falei para o irmão, falei, toma conta. Se não tiver chamado, tem alguma coisa de especial nessa moça, toma conta. Se eu sair daqui, você se responsabiliza. E hoje ela é uma pessoa conhecida, uma pessoa amada, uma pessoa, de destaque e tal. Então essa é a regra. Eu preciso, você precisa, nós precisamos de situação assim. Situação que? De passar pela luta e de cabeça erguida, sabendo que aquela luta é para me exaltar. Aquela luta é para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor, para glorificá-lo. Não é para me desgraçar, para acabar comigo. Se eu entender isso, a coisa começa a ir para frente. E aí ele diz o versículo 9, o qual resistiram firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos do mundo. Veja, as mesmas aflições é para todo mundo, sem exceção. Versículo 10 diz, e o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou a sua eterna glória. Mais uma vez, o Deus da graça, em Cristo Jesus, nos chamou para a sua eterna glória, ou seja, viver na eternidade, na glória de Deus, mas também ser glorificado aqui na terra. Pois, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos, veja, tudo que Deus quer para mim e para você, tem que padecer um pouquinho, filho. Tem que passar pelo estreito. Depois de haverdes padecido um pouco. E é nessa falta de conhecimento disso aqui, que vem o padecimento, aí a pessoa passa a beber. O beber, espiritualmente falando, a pessoa passa a buscar outras fontes de alegria. A alegria dela não é mais Deus, a alegria dela não é mais Jesus, a alegria dela não é mais a palavra. Agora a alegria dela é um youtuber famoso. A alegria dela agora é uma pessoa que ela segue no Instagram. A alegria dela agora é o trabalho dela. A alegria dela agora é a performance dela, é a posição dela, é a imagem dela. Isso é ser bêbado, é embebedar-se no sentido de ter prazer e satisfação, não mais em Deus. Por isso Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Entre outras palavras, o vinho embriaga e deixa a pessoa, certa maneira, meia gloga e feliz. É aquela pessoa, repito, que troca a alegria de ser de Jesus, a alegria de ser santo pela alegria do sexo, pela alegria de ser a popozuda, pela alegria de ser a desejável dentre os homens. Ela troca a alegria de ser santa, mulher de um só homem, mulher que não aparenta nenhum tipo de lascividade, sensualidade, por ser a mulher que passa na rua e os machos ficam igual o cachorro atrás de cadela no cio. Assim ela troca. Mas por que ela faz essa troca idiota? Porque nunca entendeu o quanto é precioso a vida dela, o corpo dela, a pessoa dela para Deus. Todos os que entendem o quanto ele é precioso aos olhos de Deus, Deus o glorifica.
E sempre vai estar amando essa pessoa, independente de onde ela passe, independente do que aconteça com ela, o amor de Deus está ali, latente no coração daquela pessoa. Por isso vale a pena passar pelas dificuldades, cabeça erguida. E aí ele conclui dizendo, e o Deus de toda graça em Cristo Jesus vos chamou a eterna glória, e depois de haver padecido um pouco, ou seja, depois de ralar um pouquinho, mostrar quem você é, Ele mesmo, Ele quem? Deus, o Deus da glória, o Deus da graça, Ele, Deus, vos, primeiro, aperfeiçoará. Só se aperfeiçoa alguém quando ela passa pelo sofrimento. É o sofrimento que aperfeiçoa. Não estou aqui pregando tragédia, dificuldade, nada disso não. Eu estou falando do sofrimento de aprender a esperar, a ser humilhado esperando em Deus. Ainda que a humilhação venha, as críticas venham, mas ela espera, é assim que funciona. Eu conheci o caso de duas irmãs, uma casou com 26 anos, a outra estava com 35, ainda não tinha casado. Há 20 anos atrás eu soube disso. Aqui casou com 26, 25, acho que foi 26, ficou 5 anos casada, teve 2 filhos, desandou. Sabe Deus o que é dela hoje. Tinha arrumado aí vários maridos, já tentado, e nada tinha dado certo. A outra casou com 35 anos. Teve filho com muita dificuldade pela idade avançada. Acho que dois filhos pela idade avançada. Está casada até hoje. Volta lá atrás e pergunta lá. Quando uma com 26 casou, a outra com 35 não, pergunta para de 35 lá atrás, se ela não está doidinha para casar também. Ih, estou ficando para titia, meu Deus do céu, Jesus. Casou, está casada até hoje, faz mais de 20 anos essa história que eu estou contando para você. A outra casou, ficou 5 anos casada, ou seja, 31 anos já estava divorciada. 2 filhos, e desgraçou a vida dela, e até pouco tempo atrás não tinha acertado com ninguém, já arrumou vários, casou, viveu tanto tempo com um, tanto tempo com o outro, e nada certo na vida. Qual que você acha que as duas que foi mais vantajosa? Qual do lugar você queria estar no lugar de qual das duas? É por isso que apressar só dá desgraça, só tragédia. Por isso que Deus escolheu essa forma. Bom, eu vou deixar sofrer um pouquinho, passar ali por uma dificuldade, para ele aprender a não mentir quando está sendo ofendido, para ele aprender a não pecar, para ele aprender a continuar orando mesmo quando está machucado como Paulo, para ele aprender a orar quando o barco está prestes a afundar como Paulo. Deixa eu fazer essas coisas na vida dessa pessoa. Aí diz aqui, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E aí diz, a ele seja a glória e o poderio de vez em quando, nem isso? Para quando? É por isso, querido, por isso que você tem que mostrar quem você é na luta, querido. Dizer que você é de Deus enquanto o vento sopra a seu favor, qualquer um fala, até quem não vem na igreja diz. Agora você diz ser um filho de Deus, cheio do Espírito, diz que sobre você repousa o Espírito da glória. Aí vem uma batalha, você se mostra contrário. Vem uma batalha, ao invés de você falar uma coisa boa, solta um palavrão. Vem uma luta, ao invés de você encarar, não, Deus é comigo, vai dar certo, eu vou que vou, Ele é por mim, quem será contra? Você vira as costas e sai correndo igual um cachorrinho covardado. E quer ser glorificado, quer que Deus aplauda você lá do céu, falou, esse é meu, hein? Esse aí mostra para todo mundo a minha natureza. Como? Natureza de covarde o nosso pai tem, natureza de pecador o nosso pai tem, natureza de traidor, que quando o negócio fica difícil ele trai, natureza de 2 palavras, fala uma coisa, aí vem uma situação, muda de ideia e já fala outra. Qual é a natureza que você mostra nos momentos difíceis da vida? A quem é que você realmente glorifica num momento de luta e batalha? Só você que convive consigo é que sabe essa resposta. Então fica aí o recado. Deus nos chamou para a glória. Ele nos chamou e nos glorificou. Desde quando aceitamos o amor, sabemos o amor que Ele tem por nós, e
temos a mente iluminada de que somos preciosos aos olhos dele, aí a coisa começa a andar. Talvez seja isso que faltasse para você. Quem sabe não é esse o seu tropeço. Você não entendeu o quanto é precioso ainda. Então você aceita assim na boa o fracasso. Aceita fazer coisas que vai ofender as pessoas, vai deixar todo mundo escandalizado contigo. Mas não é da igreja? Mas ela não vai na igreja? Pois é. Se tivesse a visão de que nasceu para louvar, engrandecer e glorificar a Deus, isso não teria acontecido. Esta é a regra. Então, querido, a sua vocação, a minha, é simplesmente viver para a glória de Deus. Isso não quer dizer que vamos viver vida de mamão com açúcar, como diz, sombra e água fresca. Mas quer dizer que em todas as coisas somos mais do que? Acabou, essa é a regra. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus estamos crendo nisso, e o Senhor então nos exaltará, e o Senhor nos colocará em posição de honra, e nos dará, meu Deus, a graça e glória, como assim prometestes em sua palavra, e o Senhor virá sobre cada um de nós, e saberemos. E verdadeiramente o Senhor então virá sobre a nossa vida e nos fará verdadeiramente entender que verdadeiramente somos filhos do Senhor, e por isso vamos então viver, por isso vamos então engrandecer e estar vivendo esta graça que o Senhor dá para cada um de nós como seus filhos, em nome de Jesus. Pois bem, a Santa Ceia para quem que é? Para os filhos, né? Para nos fortalecer. É o corpo que é a verdadeira comida e o sangue que é a verdadeira bebida, e quem dele come se fortalece e continua acesa na mente dele que um dia vamos cear com o Senhor, morando eternamente com ele. Está na nossa mente que naquela noite que ele foi traído foi por nossa causa, mas ele venceu para que nós vencêssemos também. Então os irmãos vão passar aí, você canta aí como o missionário cantou, e Deus então abençoe você e toda a sua casa e o seu espírito em nome de Cristo. Ele é Deus, Ele é Senhor. Já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Pão celestial maná, pão celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Feche os olhos e cante. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pai, estamos em sua casa, especificamente sentado em sua mesa, junto ao Senhor, para fazermos esta celebração, comermos do corpo, bebermos do sangue como parte da sua família.
Jesus, quando passamos por lutas de hoje em diante, quem entendeu o recado, ele sabe que ele foi glorificado. Ele não será glorificado, já foi. Assim sou eu, assim somos todos nós, seus filhos. E se nós entendermos o que hoje aqui o Senhor nos ensinou, vamos nos despertar pelo amor que o Senhor tem por nós e pela preciosidade que temos diante dos seus olhos. Somos glorificados, ó Deus, para passarmos pelas águas e não morrer afogado, pelos fogo e não ser queimado, passarmos pela fome, se necessário for, e não morrer de fome, passarmos pela sede e não morrer de sede, tudo no sentido figurado, e em alguns casos até no literal, porque é na batalha, é na luta, é nas dificuldades que nós mostramos quem somos. O José mostrou ser de Deus quando ele foi tentado por aquela mulher louca, que seja fanática, que seja possuída lá por um espírito de sensualidade e prazer, que deu em cima daquele homem, daquele jovem, e ele disse não, e saiu correndo, deixando em suas mãos a capa que levou ele para a cadeia, mas ali devia estar José para a sua glória. Foi para a sua glória que ele foi lá para o deserto, para o Egito. Para a sua glória os irmãos o traiu, pela tua glória ele foi levado para o deserto, para o Egito depois, tudo para a sua glória, Pai. Ah, Jesus, se a pessoa entender o quanto ela é preciosa, ela vai ser um valente, uma valente em todos os aspectos da vida. Vai parar com essa inconstância, ora está bem, ora está ruim, ora vai, ora para. Isso só acontece com quem não entende a vocação, a vossa vocação. Eu fui vocacionado, nós fomos para glorificar o Senhor. E Jesus aqui na terra viveu dando glória a Ti. E assim, Pai, nós queremos estar aqui, substituindo Ele à altura no que se diz respeito, viver uma vida santa no meio dos pecadores, viver uma vida certa no meio dos que são tortos, viver uma vida correta no meio dos errados, viver uma vida de alegria no meio dos tristes, viver uma vida sóbria no meio dos bêbados, viver uma vida de prosperidade no meio dos miseráveis, viver uma vida de satisfação no meio dos insatisfeitos, viver uma vida de retidão no meio daqueles que não são retos. Ah, Deus, nós precisamos assim acreditar. Abençoe, Pai, a cada um de nós neste momento, através da sua graça, em nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Digam graças a Deus, comam todos do corpo de Cristo. Pai Santo, Pai querido, semelhantemente depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é aliança no meu sangue no Novo Testamento. E assim nós precisamos então entender, é a aliança que Ele nos deu, e nessa aliança vamos viver, e isso para a tua glória. Semelhantemente nós vamos fazer como naquele dia. Diga: Senhor Deus, eu creio que o seu sangue me remiu e pagou o preço por minha vida, e eu creio que sou precioso aos teus olhos e que fui glorificado para viver dando glória ao seu nome em todo sempre. Assim o será, em nome de Jesus. Tomem todos deste cálice. O cálice da salvação, o cálice do sangue daquele que morreu, mas que ressuscitou, e que verdadeiramente quer que venhamos viver essa vida de alegria, essa vida de satisfação, essa vida de prazer, essa vida de presença, essa vida que nos faz verdadeiramente usufruir
desta graça. E se você assim acredita, você então vai dizer para Ele e vai pedir para que Ele possa então mostrar isso para você. Aleluia. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver. Ele é Deus. A realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Somos santos, somos sábios, somos a semelhança dele. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou. Sempre. Uma nova vida me entregou, e o Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo. Nascemos para a sua glória. De novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Nascemos para a glória dele. De novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Somos criação dele. Uma nova para o louvor dele, para a honra dele e para a glória dele. Para isso nascemos, para isso fomos criados. Oh, Ele nos criou assim, todos os dias. Jesus vinha falar com Adão lá no jardim do Éden, até que houve a separação pelo pecado. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por Cristo Jesus e que nos religou com Ele em Cristo. E hoje a regra continua sendo aquela: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Somos um espírito, habitamos um corpo e possuímos uma alma, e é assim que eu devo crer, para poder superar os limites da mente humana, para superar a crendice humana, para superar as forças e também as fraquezas humanas, porque a carne é fraca, como disse o Senhor, mas o Espírito está pronto, o Espírito foi glorificado, e quem vive em Espírito não cumpre as concupiscências da carne. Andeis em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você assim acredita, peça com o seu carinho, com a sua vontade. Abre os meus olhos, Senhor. Ah, eu preciso. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Ele é e vai ser sempre, Senhor. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, e o Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Diga ele: eu nasci de novo, em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas me vê assim como sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou. Diga a ele: uma nova criação eu sou. acredite nisso.
Ele nos criou, Ele nos fez de novo e nos fez para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Oh Deus, Criador dos céus e da terra, derrame no teu poder sobre a tua igreja, derrame no teu Espírito sobre homens e mulheres, derrame, meu Deus, o teu Espírito sobre a essência desse homem e dessa mulher. Batiza aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Prepare, meu Deus, esse caminho, prepare, meu Deus, esta regra, prepare, meu Deus, esta obra. Nós nascemos para a tua glória, somos criações de Deus. Oh, a criação, Ele não errou, tudo que Ele fez foi para a glória dEle. Tudo que Deus criou, diz a Bíblia, que Ele disse que era homem, que era bom, e Ele criou o homem para ser bom também. O pecado, a destruição, a maldade impera no coração de alguns, mas você pode escolher, você pode fazer uma escolha de colocar para fora não mais a natureza caída de um velho homem, mas agora a natureza erguida, a natureza recriada em Cristo Jesus, a natureza que vem do alto, a natureza que Ele nos deu, e para isso vamos viver, para isso vamos estar ligados contigo. Oh, eu nasci, diga a Ele, eu nasci de novo, nasci de novo. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, mas primeiro assim como sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou. Ele é Deus e vai ser sempre. Ele é Senhor, meu querido, e Ele é Pai, e é assim que Ele é por mim, assim que Ele é por você, assim o que Ele é para cada um de nós, e jamais nos abandonará, jamais nos deixará, não importando a limitação e luta que venhamos enfrentar, porque nele somos mais que vencedores, e quem crê nisso, diga graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Pode sentar em nome do Senhor Jesus, e que você entenda isso, irmão. Saia consciente dessa situação. O que não dá certo na vida no sentido cristão, ou seja, vitórias não acontecem, situações não se resolvem, é porque a pessoa não é resolvida dentro de si, que ela é preciosa aos olhos do Senhor, que Deus a glorificou e que Deus a ama. O fato de passar por luta, batalha, dificuldade, nada tem a ver com o fato de Deus estar de alguma forma castigando ou permitindo que aquilo aconteça, que Ele deixou de amá-la ou coisa assim. Não existe isso. Isso é uma grande mentira de Satanás. E eu quero falar com você que continua sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. Nós temos aqui esse envelope de dízimo. Nós temos aqui também atrás as contas da igreja. Você que quer utilizar dos meios eletrônicos, você pode fazer uma transferência, sendo de sua preferência. E você então mande pelo WhatsApp o seu comprovante como membro aqui da igreja, para nós colocarmos aqui e darmos sequência à sua vida financeira, como também da igreja, as suas necessidades ou as necessidades da igreja sendo suprida. Então está aqui, e você então seja assim fiel. Hoje, Santa Ceia do Senhor, você não veio de manhã, quiser vir ainda hoje às 18 horas, temos um novo encontro, vai ser uma grande bênção. No final do culto eu não faço oração aqui público, mas oro com quem está na igreja em relação à campanha da casa própria, no qual vamos orar por 12 domingos. Através desta fé, Deus poderá então glorificar e exaltar você, dando-lhe condições de ter alguma coisa própria, uma casa, um terreno que seja, depois vai construindo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção em relação ao nosso aniversário, dia 31, hoje já dia 10, faltam 21 dias para nós nos reunirmos aqui, vai ser aquela reunião de sempre, aquela festa, no dia 31 às 15 horas, nós vamos nos reunir aqui.
Já está tudo devidamente caminhado, preparado, e você então faça uma escolha de estar conosco. Deus me deu uma grande palavra, uma grande mensagem. Eu vou pregar só no dia especificamente, mas tudo vem daqui da raiz de Isaías 43 e vai ser uma grande bênção. Então não deixe de estar conosco no dia 31 desse mês agora de outubro, aonde Deus vai glorificar, exaltar o Senhor. Verdadeiramente você nasceu para isso, para exaltar o Senhor. Então esteja conosco nesse dia 31/10 às 3 horas da tarde. Vai ser uma grande bênção, tá certo? Fique na paz. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Envelope, dízimos e ofertas, você trouxe a sua doação.